Aí, para iniciar, eu trago essa imagem, né, para a gente entender e compreender onde foi que desenvolveu a Grécia Antiga, não é isso? Tem o mar Egeu, aqui embaixo a gente tem a ilha de Creta, que a gente vai ver próxima semana, né? A gente tem a cidade de Troia, que é bem famosa pelo filme, né? Grécia Antiga é a época da história grega que se estendeu do século XX ao século IV a.C. Quando falamos em Grécia Antiga, não estamos nos referindo a um país unificado, e sim um conjunto de cidades, estados, né, que compartilhavam a língua, costumes e algumas leis. Muitas delas eram até inimigas entre si, como foi o caso de Atenas e Esparta. Próxima aula é que a gente vai falar sobre essas duas cidades, tá certo? A política, né? No período clássico, os gregos procuravam cultivar a beleza e a virtude, desenvolvendo as artes da música, pintura, arquitetura e escultura, por exemplo. Com isso, acreditavam que os cidadãos seriam capazes de contribuir para o bem comum, quer dizer, o bem de todos. Estava lançada assim a democracia, que a gente fala até hoje, está bem presente, né, sobre esse conceito de democracia que vai surgir aí na Grécia. Lá na Grécia, a democracia era o governo exercido pelo povo, ao contrário dos impérios, que eram liderados por dirigentes que eram considerados deuses, como foi no Egito dos faraós que a gente estudou aqui, lembram? E algumas sociedades que a gente viu sobre a Mesopotâmia na aula passada. A democracia desenvolveu-se principalmente em Atenas, onde os homens livres tinham a oportunidade de discutir questões políticas em praça pública. Aí eu chamo a atenção para esse homens livres, né? Será que todos participavam desse governo do povo? É isso que a gente também vai ver nessa aula. A sociedade. Aí eu tenho os cidadãos, né? Quem era quem participava, e quem não tinha cidadania, que nesse caso eram os metecos, escravos e mulheres. Cada polis, quer dizer, cada cidade, né, que era autônoma, tinha sua própria organização social. E algumas, como Atenas, admitiam a escravidão, por dívida ou por guerra. E isso era uma característica bastante comum de várias civilizações antigas, né? Como a gente já viu aqui nas nossas aulas de história. Por sua vez, Esparta tinha poucos escravos, mas possuía os servos estatais, que pertenciam ao governo espartano. Ambas cidades tinham uma oligarquia rural que os governava. Também em Atenas verificamos a figura dos estrangeiros chamados de metecos, que é essa palavra que aparece aqui lá dos escravos e mulheres, que não tinha cidadania, né? Só era cidadão quem nascia na cidade e por isso os estrangeiros não podiam participar das decisões políticas da polis. Então aí a gente começa a questionar que conceito era esse de democracia exercido pelo povo da Grécia, né? Será que essa democracia era uma democracia ampla ou para poucos? O que é que vocês acham? Sobre a economia. A economia grega se baseava em produtos artesanais, na agricultura e no comércio. Os gregos faziam produtos em couro, metal e tecido. Esses davam muito trabalho, pois todas as etapas de produção, desde a fiação ao tingimento, eram muito demorados. Então, era um trabalho manual, né? Os cultivos estavam dedicados às vinhas, oliveiras e trigo. A isto somavam-se a criação dos animais de pequeno porte. O comércio ocorria entre as cidades gregas nas margens do Mediterrâneo e afetava toda a sociedade grega. Para realizar as trocas de mercadorias, usava a moeda dracma, né? Então era a moeda unificada da região da Grécia. Havia também um pequeno comércio do agricultor, que levava sua colheita ao mercado local, quanto o grande comerciante, que possuíam barcos que faziam toda a rota do Mediterrâneo, que foi aquelas rotas que a gente viu na primeira imagem da nossa aula de hoje. A religião. Aí eu trago o templo, né, Partenon, que é dedicado a deusa Atena, né, protetora da cidade do mesmo nome. A religião da Grécia Antiga era politeísta, quer dizer, vários deuses, né, bem característica aí de todas as civilizações antigas. Ao receber a influência de vários povos, os gregos foram adotando deuses de outros lugares, até constituir o panteão dos deuses, ninfas, semideuses e heróis, que eram cultuados tanto em casa como publicamente. As histórias dos deuses serviam de ensinamento moral à sociedade, e também para justificar atos de guerra e de paz.
Os deuses também interferiram na vida cotidiana e praticamente haviam uma deidade para cada função. Se um grego tivesse uma dúvida em relação a qual atitude tomar, poderia consultar o oráculo de Delfos. Ali, um pitonisa entraria em transe a fim de tomar contato com os deuses e responderia à questão. Como essa era dada de forma enigmática, um sacerdote se encarregaria de interpretar ao cliente. Então a gente pode observar que a religião ela era bastante influente na vida dos gregos. Então queria chamar a atenção que a nossa atividade vai estar ligado à questão da religião. Sobre a cultura. A cultura grega está intimamente ligada à religião, pois a literatura, a música e o teatro contavam os efeitos dos heróis e de sua relação com os deuses que viviam no Olimpo. As peças teatrais eram muito populares e todas as cidades tinham seu espaço cênico, né, onde eram encenadas as tragédias e as comédias gregas, bem famosas até hoje. A música era importante para alegrar os banquetes civis e os chamados atos religiosos. Os principais instrumentos eram flauta, tambores e harpas. Esta última era utilizada para ajudar os poetas a recitarem suas obras. Igualmente, o esporte fazia parte do cotidiano grego. Por isso, para celebrar a aliança entre as diferentes polis, as cidades e estados, né, organizavam-se competições nos tempos de paz, os tempos de não guerra. A primeira delas foi realizada em 776 a.C., na cidade de Olímpia, e daí seria conhecida como Jogos Olímpicos, ou simplesmente Olimpíadas, que a gente conhece até hoje, né? Naquela época, só os homens livres que soubessem falar grego poderiam tomar parte na competição. Sobre a história dos gregos, a gente tem uma divisão, né? Como era essa divisão? O período seria o período pré-homérico, de 2000 a 1100 a.C., né? Período homérico, de 1100 a 800 a.C., período arcaico, de 800 a 500 anos antes de Cristo, período clássico, que vai ocorrer de 500 a 338 a.C., e período helenístico, de 338 a 136 a.C. E cada um aqui traz uma característica, a gente vai dar uma olhada a seguir. Vamos lá? O período pré-homérico. O primeiro período de formação da Grécia é chamado de pré-homérico. A Grécia Antiga se formou da miscigenação dos povos indo-europeus e arianos, que é a junção dos aqueus, jônios, eólios e dórios. Deles migraram para a região situada no sul da Península Balcânica, entre os mares Jônico, Mediterrâneo e Egeu. Lembrando que a região estava toda cortada pelo mar, como a gente viu no primeiro mapa. Acredita-se que por volta de 2000 a.C. chegaram os aqueus, que viviam num regime de comunidade primitiva, né? Depois de estabelecerem contatos com os cretenses, né, que era outra cidade-estado, de quem adotaram a escrita, se desenvolveram e construíram palácios e cidades fortificadas. Organizaram-se em vários reinos liderados pela cidade de Micenas, e daí o nome civilização de Micenas. Porém, no século XII a.C., lá o último parágrafo, vamos acompanhar, a civilização micênica foi destruída pelos dórios, que impuseram violento domínio sobre toda a região, arrasaram as cidades, né, e provocaram a dispersão da população, o que favoreceu a formação de várias colônias. Esse fato é conhecido como a primeira diáspora grega. Período homérico. O que marca o período homérico? Quais são as características? As invasões dórias provocaram um retrocesso das relações sociais e comerciais entre os gregos. Em algumas regiões surgiram gênios, né, que seriam comunidades formadas por numerosas famílias, descendentes de um mesmo ancestral, quer dizer, uma família grande, né? Nessas comunidades os bens eram comuns a todos, o trabalho era coletivo, criavam gado e cultivavam a terra, né? Tudo era dividido entre eles, que dependiam de ordens de chefe comunitário, né, chamado patê, que exercia funções religiosas, administrativas e jurídicas, quer dizer, ele concentrava toda a organização do gênero. Com o aumento da população e o desequilíbrio entre a população e o consumo, os gênios começaram a desaparecer. Muitos começaram a deixar os gênios e procurar melhores condições de sobrevivência, iniciando
o movimento colonizador por boa parte do Mediterrâneo. Esse movimento que marca a desintegração do sistema gentílico é chamado da segunda diáspora. Período arcaico. Quais são as características e o que ocorreu nesse período? O período arcaico se inicia com a decadência da comunidade gentílica, dos gênios, né? Nesse momento, os aristocratas resolveram se unir criando as frátrias, né? Irmandades formadas por indivíduos de vários gênios. Estas se uniram, formando tribos que construíram em terrenos elevados cidades fortificadas denominadas de acrópolis. Estavam nascendo as cidades-estados gregas. Atenas e Esparta serviram de modelo para as demais polis gregas. Esparta era uma cidade aristocrática, fechada às influências estrangeiras e uma cidade agrária. Já os espartanos valorizavam a autoridade, a ordem e a disciplina, e assim tornou-se um estado militarista, onde não houve espaço para a realização intelectual. Esparta estava muito ligada à questão da guerra, né? Por sua vez, Atenas dominou durante muito tempo o comércio entre os gregos, e sua evolução política conheceu várias formas de governo, como elas a monarquia, oligarquia, tirania e a democracia. Atenas simbolizou o esplendor cultural da Grécia Antiga. E o que foi o período clássico? Quais foram as características desse período? Após as guerras, Atenas tornou-se líder da Confederação dos Delos, uma organização composta por várias cidades-estados. Essas deviam contribuir com navios e dinheiros para manter a resistência naval contra uma possível invasão estrangeira. O período de hegemonia ateniense coincidiu com a prosperidade econômica e o esplendor cultural de Atenas. Nessa época, a filosofia, o teatro, a escultura e a arquitetura atingiram sua maior grandeza. Pretendendo impor também sua hegemonia no mundo grego, Esparta compôs com outras cidades-estados a Liga do Peloponeso e declarou guerra a Atenas em 431 a.C. Né? Depois de 27 anos de lutas, Atenas foi derrotada. Né? A Grécia foi governada por o imperador Filipe II e em seguida por seu filho Alexandre Magno, quem conquistou um grande império. A fusão da cultura grega com a oriental recebeu o nome de cultura helenística.